Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vou apresentar aqui. No assunto da aula de hoje, eu vou estar falando um pouquinho sobre o petróleo. Muita gente já conhece já. A gente aqui tem primeiramente a fórmula dele, que é 6CO2 mais 6H2O mais a energia, ocasionando assim no petróleo, que é 6CH12O6 e mais 6O2. Aqui nessa imagem abaixo, a gente observa os tanques para armazenamento do petróleo. De mais para frente a gente vai estar explicando como que acontece, tudo certinho, tá? Vou começar pela história. Então, o petróleo é um líquido escuro, oleoso, insolúvel em água e menos denso do que a água. A história registra o conhecimento do petróleo desde 4.000 anos antes de Cristo, que eram povos muito antigos, como os egípcios, os mesopotâmios e os persas, que empregavam o betume para pavimentar estradas, aquecer e iluminar casas e calafetar construções. Então, eles utilizavam o petróleo como lubrificante e provavelmente faziam uso do petróleo para aflorava naturalmente da superfície da Terra. E apesar disso, a industrialização do petróleo só começou em 1859. E nesse ano a gente tem esse cara chamado Drake aí, que descobriu na Pensilvânia, dos Estados Unidos, apenas 21 metros de profundidade, perfurando o primeiro poço petrolífero comercial e instalando ao lado uma refinaria rudimentar que produzia querosene para iluminação. E foi no início do século XX que a gasolina se tornou um importante derivado do petróleo. Por quê? Principalmente nos Estados Unidos. Iniciou-se assim uma corrida em todo o mundo, como acontecia com o ouro, agora os homens corriam atrás do petróleo. Porque aí começou os carros, enfim, os grandes grupos econômicos foram essas duas empresas, a Shein, que a gente conhece bastante também, e que dominaram o comércio mundial. A gente tem a construção do motor de combustível em 1860, que foi o fator decisivo para a utilização industrial do petróleo. Então, enquanto nas máquinas a vapor, o combustível, carvão, a lenha ou óleo é queimado fora do engenho, no motor a explosão ele é queimado no próprio motor, com eficácia comprovadamente maior. Então, esse tipo de motor possibilitou o aperfeiçoamento e a criação de outros modelos de automóveis, navios e avião, dando origem às indústrias automobilísticas, como conhecemos até hoje, né? Então, a necessidade de uma produção cada vez maior fez com que essas técnicas para localizar e calcular o valor econômico das jazidas e a perfuração e transformação do petróleo bruto em produtos refinados se desenvolvesse rapidamente. Aí a gente chega na história do Brasil. Eu dei uma resumida, mais ou menos, como foi o petróleo no Brasil, tá? Vou estar comentando. Ele começa em 1892, quando o Eugênio Ferreira de Camargo teve a primeira tentativa para achar petróleo no interior de São Paulo, mas não teve sucesso. E logo depois veio 1938, que veio o Conselho Nacional de Petróleo. Só foi no ano de 1938 que a primeira jazida de petróleo foi explorável comercialmente, que foi no bairro Lobato, na Bahia. E em 1948 foi criado o Centro de Estudo e Defesa do Petróleo, sendo assim um movimento conhecido como Petróleo é Nosso. Em 1950 teve o primeiro petroleiro, que foi a embarcação de transporte de petróleo, é lançada ao mar. Em 1953 foi fundada a Petrobras.
Em 2005 teve a pré-sal, que foi descoberta as novas jazidas de petróleo na camada do pré-sal, localizada abaixo do mar na Bacia de Santos, e a cerca de 800 quilômetros do litoral santista. E a gente tem 2016, onde o Brasil se tornou o maior produtor de petróleo da América Latina. Em 2019, Petrobras produziu cerca de 1,18 milhões de barril, com um crescimento de 7,78. Apesar desses crescimentos, a gente pode ver que a história do petróleo no Brasil ela foi muito depois da descoberta. Então, isso ocasionou uma certa demora. A origem e extração do petróleo. Ela é originada a partir da decomposição da matéria orgânica, em termos de porcentagem, a proporção dos elementos químicos presentes no petróleo a gente tem o elemento carbono, que vai de 82,2 até 87,1, o gás natural vai de 65 a 80, o hidrogênio no petróleo ele vai de 11,7 até 14,7%, e no gás natural de 1 a 25. O enxofre ele vai de 0,1 a 5,5 de petróleo, e no gás natural tem traço de 0,2. O nitrogênio é 0,1 até a 1,5 e no gás natural 1 até 15. O oxigênio 0,1 até 4,5 e no gás natural a gente não tem. Acredita que o petróleo foi formado há milhões de anos e sua formação iniciou quando o resto de animais e vegetais e sedimentos foram sendo depositados no fundo dos mares, formando grandes depósitos de matéria orgânica e sedimentos. E a pressão causada por novas camadas de sedimentos, o calor e a ausência do oxigênio, ele criaram condições ideais para que as bactérias anaeróbicas transformassem lentamente a matéria orgânica em óleo e gás. Então, como mostrado nessa tabela, a maior parte do petróleo e do gás natural é formado por compostos de oxigênio, ou de carbono e hidrogênio, e em diferentes proporções, chamados hidrocarbonetos, né? Então, constituindo complexa mistura de substâncias que, separadas, podem se apresentar nos 3 estados físicos, tanto sólido, líquido ou gasoso. E as jazidas petrolíferas apresentam um petróleo com diferentes composições químicas, por causa da idade diversa de depósitos, de 4 milhões a 10 milhões de anos, e das diferentes condições de formação. Aqui a gente vê um resumo, mais ou menos, assim. Vamos ver se eu consigo dar uma ajudada aqui. Das principais frações do petróleo, suas composições aproximadas e aplicações. Então, a gente tem aqui fração, composição, aproximadamente quantidade de átomos de carbono nas cadeias carbônicas, e aplicação. Gás natural, de 1 a 2. Aplicações, combustíveis e matéria-prima na fabricação de plásticos e na síntese de compostos orgânicos. Fração, gás litrosférico de petróleo, de 3 a 4, que é o combustível gás de cozinha, matéria-prima na fabricação de borracha e na síntese de compostos orgânicos. Frações, teor de petróleo, 5 a 6% em solventes em lavagem a seco. A benzina, 7 a 8, solventes orgânicos. A nafta, ou ligoina, de 8 a 9, solventes e matérias-primas da indústria petroquímica. A gasolina, de 6 a 10, combustível de motores e explosão. A querosene, 10 a 16, iluminação, solvente, combustível doméstico e de aviões. O óleo diesel, de 15 a 18, combustível de ônibus e caminhões. O óleo lubrificante, 16 a 20, lubrificante de máquinas e motores. A vaselina, acima de 20, lubrificante, pomadas, cosméticos e usados na indústria alimentícia. A parafina é o sólido de massa molar elevada com 26 carbonos, que são em velas, cosméticos, indústrias alimentícias, implementação e revestimento de papel. O asfalto é a mistura de hidrocarbonetos, parafinos, aromáticos e compostos heterocítricos, que contém enxofre, nitrogênio e oxigênio. Vai para pavimentação de vias, vedação, impermeabilização, adesivos e revestimentos antioxidantes.
o choque de petróleo, vai para resíduos sólidos da destilação destrutiva, que é a carbonização do petróleo, a redução do ferro em alto forno, revestimento de fornos, refratários, obtenção de alumínio como fonte de gás de síntese. Então, a gente vê que quanto maior a massa molar de um composto orgânico, maior é seu ponto de ebulição. Ou seja, a temperatura que passa para o estado líquido para o estado de vapor, essa propriedade é importante, porque uma das principais técnicas usadas nas refinarias é a destilação fracionada do petróleo, e ela se baseia nessa propriedade para separar as frações do petróleo. Aqui a gente tem um mapa mental do petróleo, vamos ver as características: ele é viscoso, denso, menos denso que a água, é insolúvel na água, é composto por hidrocarboneto, N, enxofre, nitrogênio, enxofre e oxigênio. Ele é terrestre ou marítimo, a extração dele, e as torres de destilação são GLP, éster, benzina, nafta, gasolina, óleo diesel, óleo lubrificante, vaselina, parafina, asfalto e coque. Para que serve o petróleo? Ele é uma fonte de energia essencial para a manutenção da sociedade e é utilizado também como matéria-prima, segundo a NPN, para a fabricação de plásticos, borrachas sintéticas, tintas, solventes, produtos cosméticos e entre outros. E para a gente locomover também, né? Porque sem o petróleo a gente não teria os carros e tudo o que mais fala. Ó, essa imagem mostra muita coisa, um capacete, o avião, o óculos e tudo mais. Então, é muito importante para nós. Então, quanto mais a gente achar, hoje ele está sendo muito bem valorizado, né? O preço dele está altíssimo, como a gente sabe, mas sem ele também a gente não consegue fazer muitas coisas. Segundo a ANP, pode ser obtido a partir do petróleo. O gás de petróleo, que é usado para o aquecimento na indústria, o gás liquefeito de petróleo, usado na cozinha, a nafta, que é matéria-prima para a indústria petroquímica e também transformada em gasolina, a gasolina utilizada como combustível, a querosene utilizada como combustível para a turbina a jato, o óleo diesel usado especialmente em transporte rodoviário, aquário e também nas termoelétricas, o óleo combustível, que é usado como fonte de calor na indústria, e os resíduos são produtos utilizados como matéria para fabricar outros produtos. Isso aqui a gente já viu. Dá mais um resumão. Obtenção do petróleo. O petróleo pode ser encontrado em bacias sedimentares, que normalmente se encontram em depósitos distantes na superfície. Sendo assim, o processo de obtenção do óleo, ele demanda muito de equipamentos específicos e tecnologias aplicadas. A gente também não vai lá cavar um buraco aqui na nossa terra e tentar achar petróleo, né? Eles são equipamentos e tecnologias bem aplicadas. A extração do petróleo. O processo de extração do petróleo é feito mediante 3 etapas básicas, que é a prospecção, que apresenta a etapa de localização dos depósitos de bacias sedimentares, a partir da análise e observação do subsolo da região. A perfuração, que é os depósitos, ao serem encontrados, são marcados e posteriormente perfurados, e a fim de se analisar a viabilidade econômica da extração, e a extração, que é por meio de equipamentos especiais e feita a extração. Utiliza-se bombas em plataformas e navios, quando a extração é feita no assoalho oceânico. Em terra, utiliza-se os equipamentos necessários para bombear ou fazer jorrar o petróleo encontrado. Aqui a gente tem um explicativo. Esse vídeo vai. Você já deve ter ouvido falar que o petróleo é usado para produzir alguns dos combustíveis dos nossos meios de transporte. Mas não é só isso. O petróleo está no asfalto que você pisa, na sola do tênis, na maquiagem das mulheres, na camisa do seu time, nas sacolas plásticas, nos brinquedos e, acredite, até no chiclete. Nós usamos tanto petróleo que hoje é difícil pensar na vida sem ele. Mas você sabe de onde vem o petróleo? Existem muitas teorias, e uma das mais aceitas diz que o petróleo surgiu de restos de animais e vegetais depositados no fundo de lagos e mares. Desde o tempo dos dinossauros, por milhares e milhares e milhares de anos, terremotos e vulcões soterraram esses fósseis, que foram se transformando até virar petróleo. Esse líquido preto e espesso ficou guardado em camadas, umas mais rasas, outras mais profundas, em terra firme ou debaixo do mar. E só uns 4.000 anos antes de Cristo,
os homens passaram a usar o petróleo que ficava mais perto da superfície para acender fogueiras e tochas, pavimentar estradas, vedar barcos. Demorou muito tempo para que o petróleo fosse usado em grande escala pela humanidade. E isso só foi possível com a perfuração dos primeiros poços de petróleo nos Estados Unidos em 1859. De lá para cá, as tecnologias para extração foram melhorando, com brocas potentes que ficam em torres de perfuração altíssimas. Como uma furadeira gigante, essas brocas ajudam a retirar o petróleo bruto das profundezas do solo. Parece difícil, e é mesmo. E o trabalho não para por aí. Ainda é preciso bombear o petróleo para fora da terra, uma fase delicada, que pode causar vazamento no meio ambiente, afetando os animais, as plantas e o homem. Depois, o petróleo extraído é transportado por caminhões, barcos e tubulações chamadas de oleodutos. Ele chega às refinarias e lá pode ser transformado em diversos produtos. Gasolina, que serve de combustível para a maior parte dos automóveis do mundo. Óleo diesel, querosene, que é mais? Entre outros ingredientes, o chiclete é feito com borracha sintética e parafina, que também são derivadas do petróleo, mas essa é só uma parte da história. Você já imaginou para onde vão os produtos que consumimos e que também vêm do petróleo? O petróleo que vira combustível acaba no ar sob forma de gases, que poluem o meio ambiente e causam o aquecimento do planeta. É bom lembrar que com o petróleo também se produz plástico, que faz parte de um monte de produtos que consumimos quase todo dia. E com o plástico é preciso tomar cuidado na hora de descartar, pois os produtos feitos a partir dele lotam os depósitos de lixo, entopem bueiros ou se transformam em pedaços minúsculos que se misturam com a natureza. Por isso, o plástico precisa ir para a reciclagem, para que não seja necessário gastar mais petróleo para fazer mais plástico. Tem mais. O petróleo é um recurso não renovável, ou seja, um dia vai acabar. A boa notícia é que algumas atitudes simples podem reduzir bastante o consumo de petróleo, que pode ser reservado para fazer produtos úteis que duram mais tempo, ao invés de ser usado como combustível. Como ele está em quase tudo que se compra, procure usar o que você tem e até não dá mais para usar. Se você vai de carro para a escola, que tal oferecer uma carona para um colega? Em vez de comprar, pense em trocar brinquedos e até roupas que você não usa mais por coisas que você quer e precisa. Assim, você consome menos petróleo e preserva para produtos importantes hoje e no futuro. E isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar e busca ter, sempre que possível, consequências positivas para cada um e para todos nós. E sabe como você pode entrar nessa e construir um futuro melhor? Conte essa ideia para os seus amigos. Ajude a trazer mais gente para a turma dos consumidores conscientes. É isso, gente. Com esse videozinho, achei a melhor forma de encerrar a matéria de petróleo, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês façam uso consciente do petróleo, assim como o videozinho diz. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção. Logo eu volto com mais conteúdo, mas por enquanto vamos ser conscientes e falar para os coleguinhas serem conscientes também, certo? Então tá bom, gente. Obrigada, viu?